Pessoal, bom dia. Vendo aqui a manifestação, digamos, de alguns integrantes da categoria, a manifestação nesse grupo, fica evidente, mas bem evidente, pela natureza da animosidade nas relações entre as pessoas aqui do grupo, o quanto de emocional está presente e o quão pouco de racional integra essas relações. Quando a gente vê a natureza dessa animosidade, a gente percebe que a razão dessa animosidade, a razão dela é importada. Não é uma animosidade, embora esteja no ambiente sindical, não é fruto de conflito sindical, digamos assim. Não é. O que seria um conflito sindical? Fundamento próprio para, eventualmente, sendo agente político incapaz de lidar com o conflito no campo da razão, descampar para uma animosidade caracterizada, então, por uma animosidade calcada em conflito sindical. O que seria essa animosidade? No nosso caso, do Sindijus, eu vou apresentar dois conflitos no mesmo cargo e depois conflito entre cargos, para apresentar, então, a legitimidade dessa animosidade no sentido de própria ao âmbito, não que se deva estabelecer relacionamentos políticos calcados em ânimos instintivos. Isso não faz o menor sentido. Então, trazendo como exemplo dois eventuais conflitos possíveis dentro do mesmo cargo. Nós podemos imaginar que os analistas judiciários que trabalham em gabinetes e sobre os quais recaem, digamos, a agenda exaustiva de trabalho na elaboração de acórdãos, eventualmente, como eu sou do TSE, eu vou mencionar, e de resoluções, essas pessoas se ressintam, por exemplo, quando oficiais de justiça ainda integravam a categoria, ainda integravam o Sindijus, quando se davam conta de que o oficial de justiça tem uma gratificação. Não estou dizendo que seja legítimo ou ilegítimo, nada. Estou apresentando um conflito dentro de um mesmo cargo. Então, poderia haver esse conflito. O oficial de justiça, em defesa da sua gratificação, analista judiciário dentro de determinadas atividades administrativas ou jurídicas, se sentindo menosprezado por ter um rendimento menor do que um oficial de justiça. A mesma coisa pode acontecer entre técnicos, entre um técnico judiciário e um técnico judiciário agente de segurança, que também possui a gratificação. Esse é um conflito sindical, porque é um conflito de interesses de uma base filiada a um sindicato disputando orçamento, fazer um enfrentamento. Isso é bastante natural. Um exemplo de conflito entre cargos. Suponha, eu sou técnico e essa demanda está presente, eu não a apoio no sentido de que eu não sou base de defesa disso, mas também não sou oposição, caso viesse a participar
da direção sindical, o que seria feito era dar espaço para o processamento dessa demanda em assembleias ou, se desenvolvido e implementado o Conselho de Delegados, que nós, da Chapa 2, pretendemos, entregaria ao Conselho de Delegados a discussão, deliberação e minuta de projeto de lei para que isso fosse discutido com as secretarias e, eventualmente, com os próprios tribunais, com os presidentes de tribunais. Bom, o conflito da questão do nível superior para técnico, que não é tão relevante inicialmente, um conflito mais relevante seria o da justa posição de tabelas. A última remuneração do técnico judiciário vir a estar acima da primeira remuneração, da primeira remuneração de um analista judiciário. Isso geraria um conflito. Esses conflitos poderiam vir a gerar animosidades, e essas animosidades, elas seriam propriamente sindicais. Não é isso que nós estamos vendo nesse grupo. Esse grupo tem revelado que a essência do conflito é importada, essa essência do conflito mostra que o conflito é importado e que não acrescenta, não aperfeiçoa, não traz resultados positivos para a categoria. Reflitam sobre isso. Bom dia e um abraço a todos.